Olá galera, bem-vindo ao canal da Safe. Sou o Michel, inspetor de manutenção aqui na Safe Escola de Aviação. E hoje nós vamos falar sobre estruturas de aeronave. Vem comigo. Hoje nós vamos acompanhar uma manutenção de 50 horas da aeronave Cessna. Aproveitando essa manutenção, nós vamos falar um pouco da estrutura da aeronave, asa, superfícies de comandos de voo, empennagem horizontal, vertical, tipos de fuselagem, se ela é uma treliça, uma monocoque, uma semi-monocoque. Vamos falar um pouco de cada item. Vários tipos de aeronaves compostos por vários tipos de asa. A asa especificamente do Cessna é uma asa assimétrica. O perfil superior dela é diferente do perfil inferior. Ou seja, o ar ele escoa com mais velocidade na parte superior da asa do que na parte inferior, fazendo com que o ar, quando ele entra em contato com o bordo de ataque, escoando pela superfície, eles se encontram aqui, gerando pressão na parte inferior e gerando sustentação na parte superior. A aeronave Cessna ela é composta por uma asa alta, longarina, nervuras e revestimentos. A longarina é o item principal de uma asa, é onde sofre todos os tipos de esforço, tração, compressão e torção. As nervuras dão o perfil da asa e o revestimento faz com que dá o acabamento da asa. Aqui nós temos a longarina principal, ela está bem aqui, tá? E nós temos aqui também a longarina de borda de fuga. A longarina de borda de fuga ela é exclusivamente para a fixação das superfícies de comandos primárias e secundárias. O conjunto da asa também é composto por um montante e o tanque de combustível ele está localizado nessa área da asa. Não é uma asa molhada, ela tem um tanque individual, um tanque de alumínio, e ele é um tanque de combustível que ele é removido da asa. A gasolina desce por gravidade, composta por uma válvula seletora de combustível, um off, que não possui linha de retorno. O outro item principal também do Cessna é a fuselagem. A fuselagem do Cessna ela é do tipo semi-monocoque. O que é uma fuselagem semi-monocoque? É a fuselagem composta por cavernas, longarinas longitudinais e revestimento. Já no caso de outros tipos de aeronaves, é composta por estruturas monocoque, que seria somente cavernas e revestimento, treliça. Treliça seria o quê? São a fuselagem feita de tubos de aço. Ela pode ser revestida de chapas de alumínio ou até mesmo enteladas ou algum outro tipo de revestimento. A aeronave é composta por superfícies de comandos primárias e secundárias. O que seria a superfície de comandos primárias? Aileron, profundor e leme. A superfície de comandos secundárias, flap e compensadores. Aqui nós temos a superfície de comando primária, que é o aileron, composto aqui na asa esquerda com a asa direita. E um detalhe interessante, quando o da asa esquerda sobe, o da asa direita abaixa. Quando o da asa direita sobe, o da asa esquerda abaixa. Temos aqui o flap como a superfície de comando secundária. Aqui nós temos aqui a empennagem horizontal. A empennagem horizontal é onde nós temos aqui a superfície de comando primária e profundor. Para cima, cabra, para baixo, pica. Temos aqui a empennagem vertical. A empennagem vertical é composta pelo dorsal Dolphin, para poder melhorar a performance aerodinâmica da empennagem. Leme de direção, comandado pelos pedais. E temos aqui também um compensador ajustável no solo. Em alguns tipos de aeronaves, no caso do Cessna também tem, compensador, ele é ajustado lá na cabine. Ele é uma superfície de comando secundária. A função do compensador é aliviar a pressão no manche exercida pela força do vento aqui no profundor. Imagina num voo de navegação, ao invés de você ficar lá segurando o manche para manter a aeronave na sua altitude desejada, você compensa a aeronave para poder aliviar essa pressão do manche e manter um voo nivelado sem ficar segurando o manche. Um item interessante, pessoal, sobre a superfície de comandos de voo é esse cara aqui, ó. Nós temos aqui um peso fixado à superfície de comando de voo, ele mantém a superfície de voo extremamente balanceada. Quando você tem uma superfície de voo na qual ela não está balanceada, você vai sentir muito peso no comando
ou até mesmo essa superfície ela pode entrar em ressonância e entrar em flutter. Vários tipos de aeronaves hoje, as superfícies de comandos de voo, elas são comandadas por tubos de torque, cabos de aço, hastes rígida. No caso específico aqui do Cessna, as superfícies de comandos de voo deles, primárias e secundárias, exceto o flap, que o flap ele é um motorzinho elétrico, é comandados por cabos de aços e rodana. Aqui dentro, aqui, ó, nós temos os cabos de comando do aileron, composto por roldanas. Aqui nós temos uma roldana, ela está instalada bem aqui, né? Nesse ponto aqui, para manter todos esses cabos nos seus devidos lugares, passando por roldanas, passando por guias de cabos, existem os tensionadores de cabo. É eles que dão a tensão no cabo. Só que um cabo mal tensionado, ou seja, um cabo que ele está com uma tensão muito baixa, a superfície de comando de voo vai ficar muito leve. Só que corre o risco de esse cabo ele sair de alguma roldana, pular fora da roldana e ter um travamento de superfície de comandos de voo. Se você tensionar o cabo demais, acima do especificado pelo manual de manutenção, os comandos vão ficar duros. Isso porque você está gerando muito atrito, cabo e roldana. E aqui ó, nós temos um tensionador de cabo. Esse é um tensionador de cabo. Nós sempre checamos ele para ver se ele está extremamente frenado. Isso significa que o cabo está tensionado na tensão ideal. Só que tem um outro porém. O manual de manutenção ele te dá especificamente, de acordo com a temperatura do dia, você tem a tensão que você precisa para o cabo. Nós temos vários tipos de cauda em V e cauda alta. No caso aqui, é uma cauda convencional. Tem uma grande vantagem, você alivia peso da estrutura. Quando você tem uma aeronave de cauda alta, ou seja, você tem uma aeronave de cauda inteira, ela tem as suas vantagens e desvantagens. Quais seriam as vantagens? As vantagens é que você tem a cauda lá em cima e você está pegando o ar limpo durante o voo, ou seja, você vai ter uma grande eficiência de comando. As desvantagens são uma estrutura muito rígida, ou seja, você tem peso na cauda e isso é ruim para a aeronave. Se você aumentar o ângulo de ataque da aeronave, corre o risco do quê? Da asa fazer sombra na empenagem aqui atrás. Corre o risco de você entrar no stall e você não ter eficiência de profundor. Vou mostrar para vocês onde está localizada a válvula seletor de combustível. Ela está localizada bem aqui entre os assentos do piloto e do copiloto, ou aluno instrutor. Aqui essa posição ela está em on e essa posição ela está em off. Alguns tipos de aeronave, as válvulas seletoras possuem tanque direito, tanque esquerdo, ambos. O que seria o ambos? O consumo de combustível está sendo pelos dois tanques. Outros tipos de aeronave possuem outras funções. Além de ambos, você só tem consumo de cruzamento de combustível. Você pode também transferir combustível de uma asa para outra, ou seja, de um tanque para o outro. Aeronaves de médio porte para grande porte, eles possuem 5 tanques de combustível. Tanque externo, tanque da asa esquerda, tanque central, tanque da asa direita e tanque externo da asa direita. De acordo com o regime de operação, o piloto ele pode consumir os combustíveis das pontas de asa direita e esquerda, pode consumir só da asa esquerda e direita, ou como ele pode consumir ambos, ou seja, ele pega todo o combustível que está dentro do tanque central. O Cessna ele é equipado com motor Continental de 4 cilindros de 150 HP. Só que, diferente do outro vídeo que nós falamos do Rotax, esse aqui é um motor Continental. O princípio de funcionamento é o mesmo, algumas diferenças. Então aqui nós temos a bateria do avião, a mufa de escapamento, motor de partida, magneto direito e magneto esquerdo, que está aqui desse lado aqui, bomba de óleo, que é escondido aqui, alternador, reservatório de óleo e carburador. O princípio de funcionamento é o mesmo, também composto por 2 velas de ignição, cilindro superior e inferior. É uma coisa interessante, muitas pessoas perguntam, por que tem 2 velas de ignição? Tudo na aviação nós trabalhamos com redundância. Imagina uma situação que você tem um cilindro, um motor desse, somente com uma vela. Aí uma vela de ignição queima, ou por exemplo um cabo se rompe. Quando você tem 2 velas, se por exemplo uma vela dessa queima, você ainda continua com o teu motor funcionando em perfeitas condições, entre aspas, a RPM vai cair um pouquinho, mas você não deixa o teu cilindro morto. Aproveitando que essa aeronave está passando por uma revisão de 50 horas, então alguns itens estão sendo checados e os outros não estão sendo checados. São checados nas próximas 50, ou seja, uma revisão de 100 horas. Por que está pintado de verde aqui dentro? Esse verde aqui ele tem um papel fundamental. É ele que protege a chapa de alumínio. Todo o interior da aeronave é todo pintado de verde para receber essa proteção térmica, para evitar corrosões. Aproveitando uma oportunidade aqui, ó, nós temos aqui o Heraldo e o Thiago, eles estão fazendo a substituição do filtro de óleo. Estão removendo um filtro de óleo usado
e estão adicionando um novo. Pelo fabricante, o óleo a gente consegue trocar ele a cada 100 horas, mas também pode trocar a cada 50. Aproveitando, quero fazer um agradecimento especial a toda a equipe SafeTech. Nós temos aqui o nosso gerente de manutenção, Thiago, o nosso mecânico Heraldinho. E um fato interessante na equipe é esse mecânico aqui. Ele é mecânico, ele é instrutor de voo, ele é um pouco de tudo. O nosso SafeTech, fazendo a inspeção interna do avião, o nosso Marcelo. Deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. No próximo vídeo, vamos falar sobre sistemas de combustível. Não percam!